Irmãos, dei um tema aí para o Moza, ele cortou um pedaço do tema. Cadê? Ficou muito grande. Irmãos, eu não sei dar tema de mensagem. Eu ia pregar sobre Zaqueu, o tema da mensagem era Zaqueu desce da árvore. A pessoa, não, pastor, está muito simples, o tema deve ser uma descida sobrenatural. Eu falei, então bota esse. Então precisava que alguém me ajudasse aí, eu preparo o sermão, fico lá, qual vai ser o tema? Cadê, irmãos, o tema lá? Não é compaixão não, compaixão é o tema do ano. Tem o tema da palavra e a gente vai estar falando hoje sobre um momento na vida de um patriarca chamado Isaque. Ele foi filho do Abraão, e esse camarada é o filho da promessa. Sobre ele há uma palavra liberada da parte do Senhor. E como estamos lendo Gênesis, né, nesse mês aqui, já era claro, a gente está lendo 3 capítulos por dia. Se você não sabe, ao ler 3 capítulos por dia, você vai terminar o ano lendo toda a Bíblia, em todo o ano. Nós já fizemos lá no Rio uma maratona de lermos 14 por dia, para lermos em 3 meses, em 90 dias, deu certinho. Muitos irmãos conseguiram. Então está aí, Gênesis capítulo 26, depois coloca o tema Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, a gente vai compartilhar a palavra do Senhor. Houve fome na terra, além da primeira fome, ou seja, a fome foi grande, e ela foi maior do que a primeira fome que houve sobre a terra, a que foi nos dias do Abraão. E assim foi que Isaque desceu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse, a quem? Ao Isaque, evidentemente, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrino nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que tinha dado a Abraão, teu pai. Amém? Vamos dar um salto agora aí na leitura e vamos para o versículo de número 12, que diz assim, e semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano a medida de 100, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se aquele varão e ia sendo cada vez maior e tornou-se muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muitos ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejaram e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai e os filisteus entulharam e colocaram sobre ele terra. Vamos mandar agora um outro salto para o versículo 18. E tornou Isaque a cavar os poços de água que estavam no dia de seu pai Abraão, e os filisteus tamparam os poços depois da morte de Abraão, e chamou-o pelo nome, os que chamavam no tempo do nome do seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam águas, que eram águas vivas. E os pastores de Gerar lutaram contra os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. E chamou aquele poço de Eseque, que quer dizer contenda entre eles. Então cavaram um segundo poço e lutaram contra ele, e chamou aquele poço de Sitna. E partiu dali e cavou um outro poço e não lutaram sobre ele. E então chamou de Reobote, porque o Senhor alargou e nos trouxe crescimento sobre essa terra. Amém? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero trazer para você aqui um pano histórico de fundo. Um momento na terra em que Abrão, ele ainda era Abrão, ele tem que sair da terra onde ele está e descer ao Egito, porque houve fome sobre a terra. Só havia bons mantimentos no Egito. O Abrão desce com a sua mulher Sara, ou Sarai, para aquele lugar, e começa uma nova trajetória ali. Passam-se os anos, o Isaque nasce, os seus pais morrem, a vida vai por diante. É interessante que na caminhada do Isaque, ele tende a seguir os mesmos passos do seu pai, ir até o Egito. Então Deus dá uma palavra, ele não vá ao Egito, fica em Gerar. Pare nessa terra e aí fique. Em Gerar haviam poços que o seu pai havia cavado. E agora, entenda uma coisa, irmão, um poço de água para a gente é algo natural. Você vai aí, faltou água, você vai lá, chama a empresa, ela faz um poço artesiano, está tudo resolvido. No tempo do Antigo Testamento, não. A água era o bem dos mais preciosos. Ter uma região, um sítio, uma fazenda com água, era algo de muito valoroso. A água chegou a ser, e até hoje é lá no Oriente Médio, fator de muitas guerras. Um dia a gente vai passear lá em Jerusalém, amém?
Eu estava com a minha esposa saindo da região de Qumran e indo para Jerusalém de ônibus. Então, na ida, a gente caminhou entre uma região em que, de um lado da rodovia da direita, era terras israelitas, e do lado das esquerdas eram terras de um outro povoado que eu acho que era Líbano ou Síria, eu não tenho certeza. Enquanto o ônibus passava, à direita, irmão, florido, jardim, o asfalto, e do lado de lá, uma cerca, só deserto. Eu perguntei a guia, como é que pode ter, do lado de cá da rodovia, ter aqui floresta, árvore, arvoredo, e do lado de lá seca? Ela falou, porque do lado de Israel tem água. E Israel consegue ter uma bênção, que eles criaram um sistema de irrigação tão poderoso, que de ponta a ponta eles conseguem levar água, porque tem água. Estamos falando de Gerar, uma terra desértica. Abraão chegou ali e estabeleceu poços. Isaac desce para receber aquilo que o seu pai deixou naquela terra. Só que há um problema. Tamparam os poços do Abraão. O Isaac, ele quer reabrir aqueles poços, mas não consegue. Então, ele segue de Deus uma palavra, porque Deus disse a ele no capítulo inicial, eu vou te abençoar. A mesma bênção que eu falei a seu pai recairá sobre ti. Então, sobre a vida do Isaac, há uma palavra de bênção. Diga comigo, uma palavra de bênção. Nós temos que falar para fora, irmão. Uma palavra de bênção faz toda a diferença. Agora, percebe uma coisa impressionante. Esse moço, então, ele sai dali e vai para a terra de Gerar. E ele começa, então, a cavar poços. E os pastores que estavam em Gerar, ou os guiadores de rebanho, os cuidadores ou os servos de trabalho, começam a ficar preocupados e não querem aceitar aqueles poços. Esse poço é nosso. Então o Isaac não quer confusão, não quer contenda. Ele se leva um pouco mais adiante e cava o segundo poço. No segundo poço, os caras, esse poço também é nosso. Isaac, ok. E mesmo ele tendo cavado o segundo poço, ele se distancia um tanto mais. Cava o terceiro poço e ninguém vai perturbá-lo agora. E ele segue a sua vida com a bênção que o Senhor liberou sobre ele. É sobre esse entendimento, irmãos, que vamos falar. Não desista, tempo de rebote. Entenda que quando Isaac chega naquela terra de Gerar, ele começa a ser o homem mais rico daquele lugar. É interessante que ele chega ali, e a Bíblia vai dizer que assim como Deus abençoou, o seu pai o abençoaria, o texto vai chegar a ele que o rei, o cara mais importante, fala, você tem que ir embora, porque você já é o cara mais rico, já tem mais rebanho, já tem mais servo, já tem mais funcionário, daqui a pouco toda a terra vai se render a você tem que sair daqui. Então esse homem vai embora. Ele sai daquela região onde ele está e vai para o extremo do deserto. Mas o que nós falamos? A bênção faz toda a diferença. A bênção vai junto com ele. Porque Deus não deu palavra a Abimeleque. Deus não deu palavra ao povo de Gerar. Deus não deu palavra a quem morava naquela terra. A bênção estava sobre a vida do Isaac. É interessante que Deus no Antigo Testamento não aparece para muitos homens dizendo que vou te abençoar. Até vemos muitos homens abençoados por Deus, mas não vemos muitos homens ouvindo essa expressão, vou te abençoar. E o que é mais maravilhoso é que quando o Senhor fala ao Abrão, quando ele ainda era Abrão, depois quando Deus repete isso ao Abraão e fala isso ao Isaac, ele diz o seguinte, a sua bênção vai se multiplicar toda a terra. Agora Deus está sendo bem presunçoso, né? Vamos dizer assim, porque da vida de um camador da terra, talvez Isaac pensasse, não, senhor, será que não é muita gente, não? Só eu já está bom, quem está à minha volta? É porque Deus tem um propósito na vida do Isaac, que o Isaac não conhece. Por isso que hoje a gente declara que você é um crente abençoado, amém? Mas Deus quer promover você no ano da compaixão a ser um crente abençoador, aleluia, diga amém. Sabia, irmão, que Deus tem abençoado pessoas nos vários continentes e estados do Rio de Janeiro por sua vida? Quando eu nunca fui, irmãos, pregar lá na Índia, na tribo dos Guajajaras, mas lá tem 3 missionários nossos pregando o evangelho lá. O recurso que nós contribuímos nessa casa vai lá. E é interessante que eles mandam os relatórios do que Deus está fazendo. E é lindo olhar lá, e a gente vai ter isso aí, esse ano, via também aplicativo, porque nem todo missionário a gente pode divulgar o que é feito, o quanto Deus tem usado pessoas através da bênção que Ele me deu, chegou até Ele. Eu não pude fazer uma viagem missionária.
E eu paguei para uma pessoa estar indo nessa viagem missionária. Essa pessoa foi na viagem missionária e ela foi abençoadora lá e falou, pastor, como foi bom, eu fui abençoada lá, Deus abençoou meu coração, eu abençoei, eu fui numa casa, abençoei, orei uma pessoa, e a pessoa entregou a vida para Jesus na casa dela. E eu pensei, essa pessoa foi abençoada na sua casa, porque alguém daqui foi lá abençoá-la, e eu abençoei para que ela fosse, ou seja, a bênção que o Senhor entregou na minha vida se multiplicou sobre outras famílias. Assim que o Senhor queria fazer na vida do Isaac. O problema é, meu irmão, que o Isaac está cavando poço, e onde ele cava aparece água, mas alguém quer roubar aquilo que é o poço do Isaac. E sobre esse princípio que eu queria falar hoje. 3 ou 4 coisas acontecem na caminhada do Isaac que não fazem o homem desistir. Irmãos, estamos num tempo ou numa geração onde as pessoas elas são muito fáceis elas têm muita facilidade em desistir, em esmorecer, em retroceder. A nossa geração dos quarentão é uma geração meio Highlander, irmão, dos quarentão para cima. A gente estudava, trabalhava, namorava e ainda fazia obra para casar logo. Vou falar de mim. Eu, minha esposa, meu sogro falou assim, aqui embaixo da casa tem uma casa que vocês moram aqui por um tempo, vamos embora. Aí meu sogro morreu. Falei, agora que deu ruim mesmo, né? Porque o velho quer botar um dinheiro nesse negócio, foi. Aí é nós mesmo, vamos nós, hein? Vamos começar. E aí era trabalhar, para fazer obra. E quero casar, crente. Sabe como é que é crente? Namoro de crente, irmão, diga amém. Namoro de crente é aquele, ele começa a namorar e já fala assim, tem que casar logo. Porque os hormônios, irmão, começam a subir, sair pelas orelhas assim, e a gente fica, né? Se é que você entende, amém, amém, diga amém só. Amém, muito obrigado. E queria casar. E aí, arrumei um pedreiro, amigo, falou, olha, eu preciso só de 2 ajudantes. E eu só conseguia pagar um. Falei, mas tem uma areia que tem que peneirar aqui, porque eu falei, faz o seguinte, escreve na parede a quantidade de areia que tem que ser peneirada, que eu vou de madrugada peneirar. Olha, tudo bem. Então, irmão, eu pegava a bicicleta meia-noite. Eu chegava da faculdade teológica, lá no meu tempo chamava-se de seminário. Chegava meia-noite, jantava, pegava a bicicleta, ia lá, peneirava lá. Ele queria 2 carrinhos de areia ali, eu peneirava areia, irmão, até 3 da manhã. Falei, tem que valer a pena esse negócio, irmão? Ah, essa mulher peneirava areia, colocava já na medida nos lugares estratégicos, chegava em casa às 3 da manhã, tomava um banho, deitava, só deitava, porque 5h30 tinha que levantar para ir trabalhar. Então eu já sabia que na van que eu dormia na van até o trabalho, almoçava, chegava no trabalho, tomava café, trabalhava, dava meio-dia, tinha um horário de descanso, eu descansava mais 1 hora, e depois ia para o seminário estudar. Irmãos, era uma loucura. Fala para um jovem hoje em dia que ele tem que trabalhar e estudar. Vai dizer assim, não, exploração. Hoje, irmão, tem empresas que estão oferecendo um contrato para quem tem 40 anos. Sabe por quê? Porque quem tem menos de 40, tudo que é justiça, é exploração. Está difícil, irmão. Nós viramos peça rara. Quem chamou você de coroa está mordendo a língua agora. Falava assim, quem tem 50 não está mais no mercado de trabalho. Vai no mercado de trabalho ver. É impressionante. Hoje a geração é do mimimi. Não dá, é difícil. Irmão, é ofensivo botar, às vezes, um moço de 30 anos para trabalhar hoje. Não posso, absurdo. É impressionante isso. E eu lido com alguns pais que estão sofrendo com isso, eu lido com alguns filhos que estão reclamando disso, e o mundo está enlouquecendo, irmão. E o Isaac é esse cara, ao contrário disso. Ele cavou o primeiro poço, teve contenda. Está lá no versículo de número 20. E houve contenda, ou houve atrito, houve luta entre os pastores por aquela terra. Então ele falou, bom, o nome dessa terra, ela vai ter um significado, ela vai se chamar Sitna, não serve mais, vamos embora. Aprende 2025, não entre em contenda, vai embora, meu irmão. Não entre em confusão. Não gaste a sua força com aquilo que Deus não apontou para você. Porque quem carrega a bênção de Deus, não importa onde você vai cavar. Onde você cavar, vai jorrar água para a glória de Deus. Aonde você chegar, a bênção vai chegar também. Porque a promessa do Abraão, quando Deus falou a ele, ao Isaac, você e toda a terra será abençoada, essa promessa se consolida em Jesus, chega à igreja, e nós, por onde vamos, a bênção do Senhor nos tem perseguido nesse tempo. Olha como é que você me explica, irmão? Ganhar o que você ganha e ter a vida que você tem. Eu me lembro de uma senhorinha que falou assim, pastor,
eu fui fazer um planejamento financeiro, falei, melhor não fazer, porque eu só ando pela fé. Falei, minha irmã, tem que ter planejamento, tem que organizar, não é para ser de qualquer maneira. Ela, pastor, a minha empresa é uma coisa muito estranha. Eu trabalho e quando eu estou precisando de alguma coisa, Deus, eu preciso de mais dinheiro, aparece umas horas extras que ninguém quer fazer, eu vou lá e faço. Falei, isso aí, minha irmã, trabalhe mesmo. Sabe o que é impressionante, irmãos? Quando Deus decidiu abençoar o Isaac, nem o Isaac sabia o que viria, mas ele recebeu aquela promessa. Agora, podia ficar Isaac, não, mas foi eu que cavei esse poço, foi eu que dei início a esse projeto, foi eu que fiz, foi eu que isso. Não, fica aí, segue seu caminho, eu tenho uma palavra de Deus e a bênção de Deus faz toda a diferença. O crente fiel, irmão, onde ele chega, ele é abençoador, ele é abençoado. E onde ele passa, por onde ele passa, o Senhor é com ele. Tem pessoas que onde chega a confusão. Você conhece alguém assim? Se estiver aqui, não olha para não constranger agora. Depois você fala. Mas tem gente que onde chega a confusão, irmão. Eu me lembro que uma vez tinha um grande jogador de futebol que ia para a Copa do Mundo e ele foi cortado da seleção brasileira. E aí eu falei, puxa vida, o técnico, não sei o quê e tal. E estava um dia ouvindo crônica esportiva. E o camarada falou assim, gente, tem jogador que quando entra na seleção, ele é tão tóxico, hoje é uma palavra muito usada, né? Tóxico, né? Tudo hoje em dia é tóxico. Tudo que não faz a minha vontade é tóxico hoje em dia, né? Mas amém. Isso é para outra mensagem, da semana que vem. E aí ele falou assim, o jogador ele é tão completão, laranja podre, que se ele for, ele atrapalha o grupo e ninguém ganha nada. E o Brasil foi campeão em 2002. E eu fiquei pensando, será que ter tirado o jogador foi o caminho? E aí depois que eu fui liderar em empresa, comecei a perceber isso. Tem pessoas, irmãos, que longe está atrapalhando. Quanto mais longe, melhor. Então Isaac pensou assim, não vai valer a pena eu ficar aqui arrumando contenda. Eu vou seguir meu caminho. Deus falou que vai abençoar. Então eu vou seguir adiante. E a única coisa que ele fez, irmãos, saiu. E a mão do Senhor foi com ele para onde ele foi. É maravilhoso ver esse homem falando com os funcionários assim, pega pá, agora temos um outro poço para cavar. O ESEC ficou para trás, agora é tempo de sítio, nós vamos cavar um novo poço aqui. E começa a cavação de poço, começa a cavar poço, começa a cavar. E a gente olha na Bíblia e acha que o cara deu 2 enxadadas e já saiu água. Não, irmãos. Tem um estudioso da Bíblia que fala sobre cronologia do tempo. Eu tomei a liberdade de pesquisar um pouquinho sobre. Demoravam-se semanas para começar a encontrar a região onde havia água. Nós, com a tecnologia de hoje, você chama lá a empresa, ela vem com uma máquina, aperta um botão, ela faz tudo. Há 100 anos atrás, o poço era cavado de uma forma diferente. Agora, há 4.000 anos atrás, qual era a tecnologia que tinha, irmão? Não. Era buraco a buraco, pasada a pasada, se é que já havia pá como a nossa pá de hoje em dia. Acredita-se que demorava-se aproximadamente quase 180 dias para se achar um poço onde houvesse água. E o que é mais maravilhoso, o texto fala que havia água viva, água potável, água que nós chamaremos hoje de água cristalina ou água mineral. Era água que você podia beber. Então você vai ter ali aqueles homens cavando aquele poço. Isso fala de sacrifício, de entrega, de renúncia, de cansaço, de investimento de tempo. E aí o inimigo falou, não, essa terra também é nossa. Então se a gente considerar que cada um dura 6 meses, e considerar que se estabeleceu um tempo de acampamento, irmão, vamos pensar que de repente em 1 ou 2 anos, aquele homem cavou 2 poços, e não usufruiu de nada daquilo. Existem coisas na nossa caminhada ministerial, que você vai plantar e não vai colher daquilo. Que você vai cavar, mas não vai beber daquela água. Tem coisas que você treinou, investiu, e você não vai usufruir daquilo. Desse jeito. Irmãos, eu testemunho para você o que eu vivia há 2 anos atrás. Alguém falou, pastor, agora que está tudo organizado, o senhor vai? Falei, então, reclama com o Jeová. Porque eu já falei um monte de coisa para ele lá, ainda bem que ele não ouviu.
Porque tem hora que a nossa oração é bom que ele não ouça. A gente às vezes, irmãos, pensa que, mas eu cavei, foi eu que ensinei, foi eu que investi e tal, irmãos. Eu aprendi uma coisa no ministério. Como é bom enviar pessoas para fazer coisas maiores. Como é bom. Passou. A terra ficou lá, a água ficou lá, os trabalhadores de Gerar ficaram com a água. Mas Isaac ficou com o quê, irmão? Com a bênção. Nada roube a minha bênção em 2025. Diga comigo assim, nada roube a minha bênção em 2025. Porque às vezes a nossa bênção vai com a nossa paciência, né, irmão? Uma das metas para 2025, terminar réu primário. E vivo. Tanto vivo quanto réu primário, irmão, por favor, não podemos correr risco. Porque de vez em quando, né? Se Jesus não tivesse me alcançado. Eu tenho um pastor amigo, que ele veio com o carro dele, recém-comprado, o carro dos sonhos. E ele comprou aquele carro, e depois de um tempo ministerial bacana, e aquele carro estava perfeito. E veio um cara doido e bateu de carro, acabou com a traseira do carro dele, com a família no carro, e ele pensou assim, não, ele estava sozinho, não, eu vou matar esse cara, e na hora ele saiu brabo, ele até esqueceu que era crente, eu vou arrebentar, e o cara saiu armado do outro carro. Aí ele, a paz do Senhor, querido. Lembrou que era crente rapidinho. Aí o cara, meio sem graça, o senhor é crente, sou pastor. Eu sou filho de pastor. E aí começou ali, o moço afastado da fé, policial militar, todo enroscado. O que é melhor? O que é melhor? O pastor contando, o pastor Luciano contando, esse moço aceitou ser discipulado por ele, voltou para Jesus e agora é crente. E você acabou com a traseira do meu carro, mas agora está com o nome no livro da vida. Tem horas que o problema parece que vale a pena, irmão. Quando Jesus declara que a gente não sabe o que há de acontecer amanhã, não anda ansioso com coisa alguma, fique tranquilo. Porque a palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam, esquece o poço que você cavou, deixa lá. Não desista. É tempo de rebote. É tempo de alargamento das tendas. A Bíblia vai dizer que o Isaac vai para um terceiro lugar. E ele começa então a cavar tudo de novo. E os servos vão pensar, mas seu Isaac, tem certeza? Vamos começar a cavar de novo. De vez em quando, irmãos, no nosso chamado ministerial, temos que começar a cavar de novo. De vez em quando, na nossa família, temos que começar a cavar de novo. De vez em quando, nos nossos relacionamentos, temos que começar a cavar de novo. É que a gente fala assim, mas já cavei tanto, e qual é o problema? Lembre-se que o Senhor liberou uma bênção sobre você, então não pare de cavar. E aí eu olho para esse Isaac, convencendo a sua equipe, vamos lá, vamos cavar agora aqui tem água. E aí os funcionários pensavam, como é que ele tem essa convicção de que tem água, hein? Simples. Isaac ouviu uma voz que eles não ouviram. Isaac tinha uma promessa que esses homens não tinham. Então entenda uma coisa, crente fiel, diga amém se você é crente fiel. Amém. Isso. Sobre você é uma palavra de Deus. Ela não está sobre todo mundo à sua volta, porque nem todo mundo ainda entregou sua vida a Jesus, por exemplo. Nem todo mundo ainda teve uma profunda experiência com o Espírito Santo, por exemplo. Entretanto, a bênção que Deus derramar sobre você vai chegar nele em nome de Jesus. A porta que você abre com aquilo que Deus liberou sobre você vai chegar em outro. Porque é tempo de alargar as tendas. É tempo de crescimento, desenvolvimento. É tempo de alargar. Rehobote significa alargar, avançar, seguir adiante. Nem toda perda, irmão, parece que é perda. Aos meus olhos, perda. Aos olhos do Senhor, semeadura. Para mim, pode parecer que eu estou saindo no prejuízo,
mas para Deus, semeadura. Semeadura. Ontem mandaram um vídeo, um testemunho de um pastor. Daqui a pouco eu vou lançar lá no Instagram lá. Você segue lá e vê. O pastor estava fazendo uma obra na igreja, começando a construção do templo, e aí um rapaz que dizia missionário chegou lá. Olha, eu sou missionário, vim aqui, a igreja pode me ajudar, a igreja alugou lá um espaço, deu comida para ele, e aí ele foi trabalhar na obra, ajudar na obra. E de repente um dia chega uma notificação de estar processando a igreja porque está trabalhando e não tem carteira assinada e vai para a justiça. E o pastor e a igreja começam a orar, e aí a justiça chama, e ele vai lá na justiça, aquela confusão tremenda, e aí a advogada fala, ele quer fazer um acordo, pastor. E o pastor falou assim, tá, o que ele quer? Vem cá que a gente conversa. Ele quer a sua moto. E o pastor pensou, essa moto é o único instrumento que eu tenho para visitar os irmãos, trabalhar, e aí... Mas está tudo certo. E ele foi lá, chegou diante lá do, certamente, advogado e do conciliador, falou, olha... Está aqui, o cara falou assim, olha, está aqui, só quer a moto e tal. E o pastor falou, posso falar uma coisa? Pode. Dizer para você que a moto está aí, Deus te abençoe, segue em paz. Essa moto, ela era o único instrumento que eu tinha para visitar o povo e trabalhar, mas Deus te abençoe, eu te perdoo, você não merece, mas segue tua vida. E ele foi para casa só com um capacete embaixo do braço, chorando. 2 dias depois, chegou em casa, tinha um carro na garagem da casa dele. Ele ficou meio cismado com aquilo, perguntou de quem era, soube de quem era, foi até a irmã visitar. E a irmã, que nem era crente, estava afastada da fé, falou assim para ele, ó, pastor, Deus mandou dar esse carro para o senhor tem 2 dias atrás. Está com o IPVA pago, tanque cheio, manutenção para fazer, o que tem que ser feito já está pago, é só ir fazer, fique tranquilo. E ela falou, mas quando Deus falou comigo, eu falei, Deus de meu marido. O Espírito Santo falou com ela, eu vou falar com o seu marido. E esse pastor liberou uma palavra bem interessante nesse vídeo. Quando eu liberei o perdão, Deus abriu a janela do céu. Se você não libera perdão, as janelas ficam fechadas sobre a sua vida. É impressionante o quanto a falta de perdão tem travado vida de pessoas na caminhada da fé. Gente que não consegue entrar no novo relacionamento, que está preso no namorado de 30 anos atrás. No relacionamento passado, não consegue um melhor emprego hoje porque está preso àquele emprego que não foi valorizado lá atrás, está preso a A, B, C, irmão, passou, cave novos postos em 2025, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo nos dá uma dica, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que a mim está proposta. Há de Deus uma proposta para que você prossiga. Você pode não estar conseguindo correr, ande. Se você não conseguir andar, se arraste. Mas não pare de avançar e cavar. Esse homem está cavando e está vendo água jorrar, dizendo, como é que esse nosso chefe é sortudo? Irmão, aqui nunca foi sorte, sempre foi. Sorte é lá, aqui é Deus, meu filho. Aqui é Deus. Tem um negócio que eu fico olhando, irmãos, eu fico olhando algumas coisas que Deus faz e que me surpreende. Tem pessoas que são tão abençoadas por Deus, falando, rapaz, por que fulano é tão abençoado por Deus? Por que Deus abençoa tanto? Não se meta nisso, você não sabe o quanto esse cara já cavou, o quanto essa mulher já cavou. E eu não estou falando de pegar uma pá e cavar, não. Eu estou falando de se ajoelhar e cavar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aqui numa guerra gigantesca, ninguém sabe o tamanho da luta que eu estou passando, Senhor. Eu me lembro de uma vez um amigo me chamar e falar assim, Wagner, é fácil, né? Você está igrejando aí, rica. Amém. Toda vez que falam que eu sou rico, eu digo, glória a Deus, irmão. Porque de repente ele está vendo que eu não estou vendo ainda. De repente ele sabe de alguma coisa que eu não sei, né? Fala assim, pastor Paulo é ricão. Talvez alguém saiba algo que você não sabe, né? Uma herança que está chegando aí esse final de mês agora. Recebe aí, pai. Eu estou vendo que você não está vendo, né? Recebe aí, amém. Pá. É melhor falar que eu sou rico, porque me xingar, meu irmão, me ofender. E aí, tá bom. Falei, então, cara, então vamos trocar. Quer trocar, não? Falei, rapaz, agora. Aí, sério, falei, rapaz, se eu souber a quantidade de perturbação que eu tenho, é que de segunda a segunda tem coisa. Ele é mesmo? É. Mas arrecada muito, mas também o que gasta. Aí levei ele para conversar lá com o administrador. Quer trocar mais não? Por quê? Porque eu ia ficar louco. Eu falei, eu estou quase. Sempre alguém quer ter o que você tem, irmãos. Você percebe que a briga não era por água.
A briga era pela bênção. Porque a água já tinha no primeiro poço, mas querem o segundo. E se aqueles homens fossem dar de 100 poços, Isaac cavaria o 100º e jorraria água boa. Eu nem sei se vai continuar jorrando água depois que o Isaac sai. Mas uma coisa eu sei, aqueles homens foram beneficiados por essa água que o Isaac cavou. A briga não era pela água. A briga era por aquilo que o Isaac carrega. Irmãos, tem pessoas que ficam lutando por aquilo que você carrega. Já percebeu que tem gente que tem mais que você e tem inveja de você? Preguei aqui sobre Esther, o Amã e o Mordecai. O Mordecai era um porteiro que ficava na porta do rei fazendo crônica ao que o rei fazia. E o Amã era o segundo mais poderoso daquela terra. E o Amã ficava irritado porque o Mordecai não se prostrava quando ele passava, porque a regra era essa. E o Mordecai fala assim, olha, eu não vou cumprir essa regra, porque quem já se prostrou ao Deus poderoso, não pode se prostrar a qualquer um outro. Aí não é nem uma questão de ensinamento jurídico, é uma questão de fé. É a mesma luta que está passando o Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não se ajoelhar perante o rei, vai ser morto. Tem que ajoelhar. O Nabucodonosor falou, quando tocar a orquestra, se ajoelha. Aí o cara fala, não, meu rei, a nossa adoração é diferente. Pode tocar o que for, mas não vai ter adoração nossa. Porque quem um dia se prostrou ao Todo-Poderoso, não se prostra a qualquer coisa. Quem está acostumado a se ajoelhar perante Deus, não se ajoelha perante qualquer tipo de dor que passa, qualquer luta que vive, qualquer intensidade maligna que se levanta contra. Quem está acostumado a se ajoelhar perante o Todo-Poderoso e cantar louvor na hora da adversidade, não vai se prostrar a qualquer circunstância contrária que vier a ele. Por isso que o crente é diferente. O pau está arrancando, mas ele está aqui no culto, limão levantado e cantando. Os outros reis prostrados ao chão. Mas como é que esse cara consegue? Eu tive uma ovelha que, fazendo radioterapia pesadíssima, chegava em casa arruinada, e essa moça não, ela ia de ônibus, porque não queria ajuda de carona, e era uma confusão aquilo. Mas essa moça, quinta-feira, fazia quimioterapia, chegava em casa às 5, tomava banho e ia liderar a célula. Falava, mulher, você está mal, pastor? Eu estou mal, mas o espírito está forte. Domingo estava no culto. Uma senhora teve um câncer nos ossos, pesadíssimo. Ia de bicicleta na garupa do marido. Sentava no culto com uma poltroninha, uma almofadinha no banco de madeira. E eu falava assim, minha irmã, mas a irmã está muito... Tem online? Não, pastor, tem que estar aqui, porque aqui é que o meu milagre vai acontecer. Um dia, no meio do louvor, a igreja cantando, essa mulher dá um grito e cai sentada no chão. Todo mundo ficou assustado. Eu falei, vocês não viram, não? E essa senhora, irmão, ela tinha uns 6 meses de fé, a mãe do Jean, tinha uns 6 meses de fé. Nunca tinha estado numa igreja evangélica, converteu, porque o filho converteu e ela foi depois atrás. Passou um homem aqui de branco no meio da igreja, ela falou umas descaracterísticas lá, tem um cabelo branco, tem um olho meio que de fogo. Essa mulher, tu já leu Apocalipse, irmã? Não. Estou lendo ainda, estou lá em Êxodo ainda, que eu tenho mal leitura. E quando ele passou, ele apontou para mim, eu caí sentado, a dor no corpo passou. Fez desintrometria óssea e foi curada do câncer nos ossos. Falei, minha irmã, a irmã viu mesmo, tem esse pastor, você não viu? Ela jogava um negócio assim na cabeça dos irmãos que estavam tocando. Falei assim, essa mulher está vendo coisa. Deve ser os fortes medicamentos. Era a glória de Deus invadindo aquele lugar. De vez em quando, você está num lugar onde você não deveria estar. Você tem que estar aqui cavando o poço. Porque aqui Deus manifesta seu poder com sinais e prodígios que a gente nem imagina. E aí interessante, irmão, é que tem pessoas que paralisaram a vida porque roubaram o seu poço. Eu me lembro de ter orado por uma senhora num processo de libertação. Fui orar com ela, pastor, é que eu estou viúva e eu não consigo sair desse luto e tal, e eu sou nova ainda. E a irmã tem quantos anos? Eu tenho 57 anos e inteirona a senhora, eu orei por ela. E há quanto tempo tem luto? Tem 25 anos. Minha irmã, mas 25 anos já foi um bom tempo, né? Pastor, mas você não sabe, minha irmã, tem na hora de a gente fazer um movimento de cura interior aí para passar essa fase.
Eu sei que tem luto. Eu sei que a gente fica preso. Eu sei que não é fácil. Mas é possível cavar assim mesmo. Deus me deu uma mensagem que é fazendo música com o que sobrou. Um dia eu vou pregar aqui. É porque eu sou ruim de tema, você viu, né? E eu vou pregar um dia aqui para você ver. Irmão, o que sobrou? Sobrou só isso? Vamos abrir a boca e cantar louvor para Deus? Vamos fazer isso? Vamos embora. Eu fico olhando para o Isaac. Olhando para todo aquele contexto ruim que ele está vivendo. E pensando assim, deitado lá, naquela tenda, e dizendo: obrigado, Senhor. Se não fosse sua palavra de bênção, nem eu, nem meus servos teriam água. Mas porque o Senhor me liberou uma palavra, eu vou continuar cavando. Continue cavando, querido. 2025 é o tempo do seu rebote, não desista. O tempo de alargar aquilo que o Senhor confiou em suas mãos é esse ano. Esse é o tempo de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Tem um louvor que o arcanjo canta: se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Ó, a marca de quê? Se decidido estou, pois quem me prometeu. E aí eu vou te contar isso rapidinho. Eu estava num lugar, o arcanjo, eu falei, a gente é conhecido, éramos vizinhos. Pai dele, a mãe e o pai dele foram membros da minha igreja, que eu era pastor. Falei: como é que faz uma música dessa aí? Porque essa música é uma música, né? Ele: pastor, pensa no dia ruim, pensa no dia brabo. Pensa num dia que olhar, não tem mais jeito, é para desistir. Estávamos lendo a Bíblia, chegamos em Isaac, a melodia veio e começamos a escrever: o meu Deus nunca falhará. Eu tenho só uma convicção: um dia vai chegar a minha vez. E é isso que você tem que sair daqui sabendo hoje. Que ainda que tenham entulhado os seus poços, eles não queriam a água, eles queriam matar a fonte do Isaac. Entulhar poço é isso, irmão, pensa. Era só cultivar os primeiros poços, eles entulharam, botaram areia, não vai ter água. Só que Deus falou: o Isaac tem a bênção, está tudo certo. Em 2025, irmãos, vão se levantar milhares para entulhar seus poços. Tem aliança com um só, com aquele que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir a nossa vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você, meu irmão. Para aí. Pastor, eu estou nessa fase do poço aí, ó. Já entulharam meus poços. Está entulhado, não vaza mais nada d'água. Eu não consigo cavar de novo. Essa palavra é para você. Esse ano, poços novos. Pastor, já cavei 1, 2, 3, ficou tudo para trás. Aleluia. Você vai cavar um poço que vai ser para sempre, a partir de hoje, em nome de Jesus. Então o que você vai fazer? Você vai vir até o altar do Senhor e vai dizer: Senhor, os poços que me entulharam foi no meu relacionamento, no meu casamento, na minha profissão, no meu trabalho. E vai falando para Deus aqui que Ele vai ouvir. Deus está pronto para ouvir isso hoje. E também, Senhor, os poços que me levaram no meu ministério, no meu chamado, da minha família. Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, chega. Não vou ficar preso em 25 a esses poços. Eu decido que os poços do Senhor que serão abertos na minha vida serão para sempre em 2025, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, vir até aqui à frente, a gente vai orar com você, vai declarar profeticamente em sua vida: chega de poço entulhado, chega de estar preso a poço entulhado. Você não vai desistir, vamos avançar. Eu sei, Senhor, eu sei que a minha vez chegou. Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, apresentamos cada um servo teu que vem ao teu altar e apresenta, Pai, sua causa, seu motivo, sua situação, a sua necessidade. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sabe as aflições do justo, o Senhor conhece a todas elas. E nesse momento, Pai, nós queremos apresentar a Ti a nossa dor, o nosso coração, poços que foram entulhados, poços que foram roubados,
situações ministeriais que foram paralisadas. Nós nem merecemos isso, Senhor. E o inimigo saiu rindo. O inimigo saiu declarando que não tinha mais jeito. Mas nós restauramos o nosso coração nessa certeza de hoje. Nós carregamos a marca de uma promessa. Há uma promessa que o Senhor nos fez. E ninguém vai apagar o selo que o Senhor colocou na nossa vida. E nós sairemos aqui declarando que o meu Deus nunca vai falhar. A nossa vez chegou. Reobote é hoje. É tempo de poços novos, nascentes novas. É tempo de colher aquilo que foi semeado. Em nome de Jesus, se coloque de pé, aplaude, glorifica o Senhor e diga: minha sorte Ele mudará, Senhor. O Senhor te abençoe abundantemente. Guarde essa palavra no seu coração. Você quer entregar sua vida a Jesus, nós queremos orar com você. Você pode vir aqui à frente ou procurar algum irmão de colete da intercessão, da integração. Que Deus te abençoe, vá em paz. E essa semana de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus.